Olha, depois de muita polêmica envolvendo o aumento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a sessão que vai discutir o reajuste está marcada para a próxima quinta-feira. O presidente do Senado, Renan Calheiros, quer garantir o quórum da sessão, isso mesmo no dia seguinte, no feriado da Independência. Vamos voltar a conversar com a Andréa Sadi lá em Brasília, porque apesar da tentativa de Renan Calheiros, o governo de Michel Temer e o PSDB, eles querem sim adiar essa sessão, né, Andréa? Raquel, você viu que o que não falta por aqui é sessão marcada, né? Se elas vão acontecer, são outros 500. De fato, o Palácio do Planalto e o PSDB não querem que essa votação ocorra, que essa sessão, de fato, decoram na quinta-feira por conta dessa pauta envolvendo o aumento do salário dos ministros. Ontem, os senadores do PSDB começaram a discutir a seguinte estratégia: a gente não vai aparecer nessa votação, nessa sessão de quinta-feira. Mas tem um problema, tem um nó, segundo eles me falaram, que é o seguinte: tem uma medida provisória que precisa ser votada até o dia 8 de setembro, portanto, até quinta-feira, senão ela perde a validade. É aquela medida provisória do Programa de Parceria e Investimentos, aquele PPI, que é comandado pelo secretário Moreira Franco. E aí o que acontece? O governo não pode reeditar uma medida provisória se ela perder a validade no mesmo ano legislativo. Então, o PSDB e também o governo, eles estão procurando algum tipo de saída aí para que seja uma medida provisória, se tiver que reeditar, de uma forma mais genérica. O ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, eu também conversei sobre esse assunto com ele me disse o seguinte: olha, a gente quer a saída política, mas se não tiver jeito, nós vamos ter que reeditar sim essa medida. Então, está sim essa discussão aqui em Brasília, o pessoal do PSDB discutindo não aparecer nessa sessão. E além dessa questão do aumento do salário dos ministros, com o que o PSDB e o Palácio do Planalto contam para tocar essa estratégia de, no português claro, empurrar com a barriga essa sessão? Eles estão contando com a troca do comando do Supremo. Essa troca do comando do Supremo está marcada para segunda-feira que vem, dia 12, quando vai sair o ministro Ricardo Lewandowski e vai entrar a ministra Carmen Lúcia, ela quem vai comandar o Supremo. E por que eles contam com isso? Porque essa pauta, essa demanda do aumento do salário dos ministros do Supremo é uma pauta, é uma demanda do ministro Lewandowski. E o governo e o PSDB, eles acham que a ministra Carmen Lúcia ela não vai pleitear isso, ou seja, vai diminuir a pressão. Então eles querem empurrar para a semana que vem essa votação, e aí cada semana é uma semana, cada caso é um caso, eles vão discutindo isso conforme a semana for chegando. E aí agora o que está sendo discutido é: essa votação de quinta-feira deve ficar para o próximo dia 13, a próxima terça-feira. Quem me disse isso ontem foi o líder do PMDB no Senado, o senador Eunício Oliveira, que aí tem outro problema, Raquel, que é o seguinte: a questão envolvendo PMDB e PSDB. Lembrando que o PMDB é o partido do presidente Michel Temer. Qual que é o problema? O Eunício Oliveira diz o seguinte: olha, eu como líder do PMDB assinei um requerimento pedindo a urgência dessa matéria para que ela seja votada em plenário na próxima quinta-feira, mas antes de assinar esse documento, eu consultei o presidente Michel Temer e ele não fez nenhum tipo de objeção. Agora, se o governo mudou de ideia, nas palavras de Eunício Oliveira, esse é um problema do governo. Ele disse que vai ser estranho o líder do governo no Senado, o senador Aloysio Nunes, encaminhar contra o reajuste, contra o aumento, e ele, líder do PMDB, disse que não vai mudar de posição, vai encaminhar a posição de sua bancada, dos senadores do PMDB, pelo reajuste, pelo aumento. E aí tá essa confusão aqui, mais um problema. Vou devolver para você aí no estúdio, Raquel, que me lembrou no final de semana uma outra troca de palavras, de discursos aqui, que foi o senador Aécio Neves falando que o PMDB e o PSDB têm que fazer uma DR, o Michel Temer tem que fazer uma DR com o PSDB. Aí depois Temer falou que a coisa que ele mais faz é DR. Como a gente está vendo, deve ter mais DR pela frente, porque semana que vem tem esse imbróglio aí, esse pepino para o governo resolver envolvendo o reajuste. Isso se Renan não conseguir garantir o quórum para essa quinta-feira, o que está todo mundo achando que não vai acontecer. A primeira DR foi na viagem à China, logo que ele tomou posse, né, com o Renan Calheiros ali do lado, em relação a dividir aí o julgamento da Dilma, né? Já foi primeiro. Agora não é novidade, né, André? Esse racha sessão aí. Presencial, é. É, esse racha no PMDB, né? Já começou logo do começo, né? Não na é. votação do impeachment já teve esse racha no PMDB, Renan Calheiros de um lado e o Temer do outro. Quer dizer, não é novidade, eles conseguem dar um jeito aí, né? Obrigada, viu, Andréia?